Ele é um dos mais influentes empresários brasileiros e um dos nomes mais influentes também quando se fala na indústria do aço no mundo. Até 2006, ele presidiu a Gerdau, fundada há mais de 120 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que virou a maior produtora de aço do Brasil, com 36 mil profissionais e criada inicialmente para ser uma fábrica de pregos. Hoje é uma das maiores siderúrgicas do mundo. O nosso convidado de hoje no Show Business é Jorge Gerdau Johan Peter, acionista controlador da Gerdau. Doutor Jorge, brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio e eu gostaria de anunciar aqui no programa que o senhor acaba de lançar um livro, né, já disponível em todas as livrarias do país, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, A Busca. É o seu primeiro livro, totalmente focado aí nos valores que guiaram a sua trajetória extremamente notável. O que mais emocionou o senhor durante a escrita e agora também no lançamento do livro? O que realmente motivou e me emociona, né, vamos dizer, é ter podido construir no livro um conceito filosófico que orienta a história, de certo modo, da família, da empresa, né? Um conceito de filosofia de valores e através desse processo também, nas diversas atividades que eu me envolvi na vida, no campo social, esportivo, cultural, né? Todo ele movido basicamente com conceitos e valores de uma forma profunda, com uma visão social. Então, a minha felicidade é essa tentativa de construir no livro essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade, né, de nós podemos debater sobre isso. Agora, esse título, A Busca, o senhor estava me falando há pouco que ele nasceu antes mesmo da escrita do livro. Por que A Busca? É que, na realidade, meu comportamento pessoal, até em análises sobre esse tema, né, meu maior fator é curiosidade, né? Eu movo minha atividade sempre muito baseado na curiosidade, para expandir o conhecimento técnico, qualquer aspecto humano. Então, a curiosidade. E, então, na realidade, a curiosidade se atende através da busca. Uma motivação também vem muito de que na atividade profissional, né, muitas vezes a gente buscava a excelência de padrão internacional, tá certo? Mas o livro não trata só do econômico, trata de uma visão ampla de conceitos e valores. Então, realmente a palavra busca veio assim quase antes de nascer ou de realmente produzir o livro. Eu disse, realmente isso corresponde à minha inquietação, ao meu pensamento. Eu estou muito feliz com o título. Então, na verdade, o livro quase se chamou A Busca pela Excelência. Quase chamou, mas eu acho que a visão de excelência, ela não é tão abrangente, porque a excelência mistura muito já com dinheiro, interesse econômico, né? E a minha busca é mais ampla numa visão social. Doutor Jorge, a sua história se confunde com a Gerdau, sobretudo porque o senhor ajudou a empresa, ajudou não, o senhor foi extremamente fundamental para consolidar a Companhia Gaúcha como uma das maiores do mundo no setor de aço. Como é que uma empresa criada para se tornar uma fábrica de pregos, como eu anunciei no início deste bloco, se tornou uma das maiores siderúrgicas do mundo? Vamos dizer, no fundo, isso aí é consequência de uma filosofia de trabalho, de poupança e mobilização, de busca de objetivos nessa linha. Mas o interessante é que nós nascemos pela falta de matéria-prima para produzir o prego, e surgiu a oportunidade de comprar essa empresa siderúrgica rio-grandense, que foi fundada por um grupo de amigos de Getúlio Vargas e está com dificuldades. Então, nós
Compramos, aliás, meu pai comprou com seus amigos e sócios a Siderúrgica Rio Grandense para estabelecer autonomia e não dependência de arame importado, certo? E isso foi o caminho da siderúrgica e essa possibilidade no campo da siderurgia, aí o campo é gigantesco e foi conquistado primeiro o Rio Grande do Sul e após essa etapa foi crescendo para as próximas etapas, Brasil lá fora, e depois de conquistar uma posição importante no Brasil, saímos mundo afora. E a gente está falando, isso é algo que me impressiona muito, né? Uma empresa com a história de vocês, uma empresa de mais de 120 anos. A gente tem uma audiência muito interessada em empreendedorismo, muito interessada em valores de uma empresa. Qual que é o segredo, Dr. Jorge, para se manter relevante no mercado durante décadas, durante 120 anos? Eu acho que isso é fruto de um comportamento filosófico de condução da empresa, tá certo? Isso também influi um pouco da história da família Gerdau, né? Que meu avô, né? Já segunda geração, fundou o Hugo. Depois o João Gerdau foi o Hugo, filho, com a fábrica de pregos. Ele já muito cedo procurou uma estrutura com relações internacionais. A minha mãe e a irmã, né, meu avô, mandou estudar na Alemanha porque no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, só tinha primeiro grau. E ele dizia, puxa, tem que fazer minhas filhas ter o segundo grau. E elas ficaram na Alemanha para fazer o segundo grau. Então, vamos dizer, culturalmente veio uma base já estruturada, vitoriosa da família Gerdau. Mas minha mãe casou com meu pai, que era inspetor-geral da América Latina e Espanha e Portugal do Deutsche Bank, né? Então, em 30 ele casou e ficou até a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra no banco, e aí entrou na Gerdau. E aí foi aquela sorte, né, vamos dizer, de que a minha mãe tivesse casado com um profissional com formação financeira, formação de gestão de recursos humanos, com uma visão estratégica, né, e com inquietações globais, né, pela própria vivência da América Latina toda. E isso fez com que rapidamente, então, surgiu a autonomia de produção de aço e, consequentemente, vamos dizer, o próprio processo de abertura de capital, participação dos empregados no capital da empresa. Quer dizer, é uma mentalidade extremamente moderna e que fez os 4 irmãos trabalharem dentro dessa oportunidade fantástica que a base foi construída. O senhor é um participante ativo do debate político no Brasil. É notório isso. E é muito defensor da indústria e do liberalismo econômico. Jorge Gerdau, quais são hoje as maiores urgências do Brasil? Isso é uma pergunta interessantíssima, né? Porque é interessante, as empresas mais eficientes do Brasil conseguem atingir patamares de produtividade internacional no que concerne a sua responsabilidade. Agora, no todo, o Brasil, e isso é um trabalho que eu tenho me dedicado intensamente, inclusive em parceria do MBC com o governo, de fazer análise dos principais pontos de não modernização que o Brasil tem. Esse é um tema que começamos a trabalhar com o Custo Brasil no ano 2000, né? E levamos essa matéria em discussão para o Congresso. Hoje abriu uma frente de debate nisso e dentro de uma secretaria, dentro do Ministério da Indústria e Comércio, para trabalhar e discutir o atraso do Custo Brasil. Nós tratamos nesse trabalho, né, sobre 12 itens, no qual tem 4 ou 5 deles que são extremamente pesados e errados na estrutura do Brasil. O valor dessa soma desses 12 itens é 1,5 trilhão
hoje 1,7 trilhão de números macros que o Brasil tem de não competitividade em termos internacionais. Então, isso passa pelo processo tributário, pelos encargos na energia, pelo sistema de tributação, intervenção de arrecadações do governo na relação contrato-trabalho, né, nos custos da logística. Então, tomando esses principais pontos, em cada um deles tem 300 ou 400 bilhões de dólares que o Brasil perde, né, por falta de competitividade. Então, nosso esforço, né, e isso vem muito da nossa vivência empresarial de analisar e competir no mundo, e também pelas instalações que temos, né? Nós temos uma produção significativa nos Estados Unidos, praticamente igual a 70% do que nós produzimos no Brasil, e se você analisa esses vários fatores, o Brasil tem um atraso de 20, 30 anos na sua estrutura legislativa, negocial, para atingir patamares de produtividade igual ao mundo. Pois é, mas esse tema que o senhor está trazendo aqui no Show Business de produtividade, eu já ouvi de outros empresários que Sim. sentaram aqui nesta cadeira. Sim. O que precisa para o Brasil ser um país mais produtivo? Ele precisa a mobilização entre o empresariado e o Congresso e aprovar essas modernizações, tá certo? Então, um momento interessante agora que estamos vivendo na criação da nova estrutura tributária, o IVA, tá? Esse imposto do IVA foi introduzido na França há mais de 30 anos atrás. Quando nós criamos o ICM, depois ICMS, né, é um sistema que mantém a cumulatividade dos impostos. O IVA não termina com a cumulatividade de impostos. O que faz isso? Que quando você exporta o produto, tem zero de imposto. No nosso sistema do ICM, né, nós temos, por exemplo, no aço tem uns 6,2% de impostos que se exportam. Isso não existe no mundo, tá certo? No mundo é zero, em todos os países. E nós estamos com esse atraso, vamos dizer, uns 20, 30 anos em relação ao que o mundo fez. Eu estou falando no tema IVA, tá certo? Mas se eu tomar o contrato de trabalho no Brasil, operário nosso na empresa, se eu tomo todos os custos que eu tenho sobre a folha de pagamento, o operário leva 47,5% daquilo que ele custa. E ainda quando ele vai às compras, ainda tem carga tributária elevada. Enquanto, vamos dizer, se eu pego o nosso faturamento, o custo dos empregados nos Estados Unidos, no Canadá, né, ele leva 75% do que custa para casa. Então, eu tomei agora 2 exemplos, mas eu poderia me estender aí na energia elétrica, né? O custo da energia, o Brasil tem encargos para pagar distorções estruturais, né? E isso leva também a fazer que o país que tem o melhor custo praticamente dos países maiores produtores de energia, tem o melhor custo do mundo, mas tem os maiores encargos. Nós praticamente dobramos o preço do custo da energia com encargos e tributos. Então, são estruturas, eu diria quase que medievais na estrutura que tem que ser resolvidos, e só em consequência de uma mobilização empresarial e Congresso é que nós vamos vencer isso.